Você vai ver e ouvir o podcast Sona Fala. Está começando o episódio de abertura do Sona Fala. Sejam bem-vindos! Esse é um episódio para a gente ir mais fundo no universo de quem lida com pessoas. Sem script, sem respostas prontas, mas com muita troca, reflexão e prática. Se você lidera ou vive os desafios da gestão de pessoas, esse podcast é para você. Eu falei sem script, mas tem script, porque esse é o episódio de abertura, né, Fran? Bora lá, né, Malu? Vamos nos desafiar a trazer todos os assuntos que muitas vezes ficam debaixo do tapete, fica no bastidor das organizações, né? Os RHs, por vezes, não tocam, percebem, mas não tocam. E esse vai ser um espaço de muito bate-papo, de muita troca, de muita reflexão. E eu espero que vocês curtam aí estar com a gente. Exatamente. Não é porque é sem script que seja sem conteúdo, muito pelo contrário, é o conteúdo do dia a dia, né? Aquilo que a gente vê e acaba não conseguindo falar sobre. Gente, mas para começar, vamos fazer um começo bem do jeito que a gente começa sempre, né, Fran? Fazendo o nosso check-in, né? Então, para fazer o check-in, quem somos, antes de mais nada, porque é o episódio de abertura, e como estamos nos sentindo. Então, eu sou a Fran, sou uma das sócias e consultora da Sona, sou uma inquieta, né, que busca estar sempre aprendendo, aprofundando e entendendo como o adulto aprende. Isso é algo que me inquieta bastante, então dentro da Sona hoje eu cuido das criações junto com a Malu, também atuo no pilar de desenvolvimento. Então, essa sou eu, mãe da Aurora de 3 anos, mãe do Bernardo de 11 anos e uma entusiasta das pessoas. Muito bem. E como que tu tá se sentindo? Ah, amiga? é, né? Ah, isso o mais difícil a gente deixa para depois, né? Vai lá, vamos lá, no coração. Fala com o coração. Olha, é difícil nomear os nossos sentimentos, né? Mas eu poderia dizer, assim, que tô com aquele friozinho na barriga, assim, com aquela adrenalina povoando o corpo todo, sabe? Quando a gente fica meia trêmula, assim, e pensando, meu Deus, será que esse negócio vai dar bom? Como é que vai ser isso aqui? Então, eu acho que é um misto de ansiedade com felicidade, com vontade de fazer, que não é um sentimento, mas é algo que me move também. Então, tô sentindo esse misto aí de algo novo, né? Muito bem. E eu, como que eu chego? Gente, o sentimento... Sabe que quando eu vinha pra cá, eu vinha pensando assim, como que eu tô me sentindo? E eu tô me sentindo bem viva. Bem viva. Porque o que me faz sentir morta é sentir que eu tô num platô dessa adrenalina que tu falou, assim. De algo que me movimente, que me inquiete, que me provoque, que me desacomode. Quando eu sinto que eu tô indo muito para essa linha de repetir as coisas, de fazer o mesmo, de já não sentir essas borboletas no estômago, eu sinto que eu preciso dar uma aprofundada a mais. Mas eu vim também com uma preocupação, eu tô com uma preocupação agora, que é de não encenar. É uma preocupação, porque às vezes quando a gente vai fazer um conteúdo, quando a gente vai criar alguma coisa que a gente vai entregar para o outro, é pelo compromisso com o outro que a gente queira fazer o melhor. É uma responsabilidade que a gente tem. Mas, às vezes, a gente acaba ensaiando demais e não fazendo algo genuíno. Então, quando a gente fez a nossa programação aqui, que é bem uma programação como a gente faz para um desenvolvimento, eu coloquei, né, no check-in. A Fran responde com o coração e a Malu responde com o coração. Então, eu estou imbuída desse sentimento de responsabilidade de vir com o coração para cá, para não ensaiar demais. Então, essa é a minha preocupação. Esse é o meu sentimento que eu chego. E, claro, muito incômoda, muito desacomodada, nervosa pra caramba, mas também muito feliz. Porque a gente ensaiou para dar esse passo, mas a gente não ensaiou muito. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que é a nossa forma de fazer as coisas. É ensaiar, mas não ensaiar muito. E eu sou a Malu, sou a mãe do Vicente, sou a sócia da Sona, sou muito apaixonada pelo desenvolvimento humano, sou muito apaixonada pelas nossas trocas, pela nossa parceria, né? Gosto muito de aprendizagem, cultura organizacional, são os temas que me envolvem, liderança, e acredito muito nas pessoas e na força do coletivo.
Então, acho que esse podcast vem para a gente ter espaço para poder acessar esses lugares que a gente gosta tanto. Mais um espaço, né? A gente é privilegiado porque tem muitos desses espaços e esse é mais um. Sabe, Malu, que quando tu falou, né, colocar o coração, é muito do que a gente, de fato, acredita no nosso trabalho também, né? A gente vive o que a gente acredita e faz no nosso trabalho. Que a aprendizagem, ela precisa ser atravessada pelo que a gente sente, senão a gente fica com conhecimento, mas a gente não consegue transformar aquilo em realmente algo que vá transformar, modificar, evoluir alguém, né? Então, quando tu falou assim, com o coração, eu pensei muito, assim, me veio, né, lembrando o quanto a gente também leva isso para as turmas que a gente conduz e instiga eles a poderem perceber, né? Porque sentir todos nós sentimos, mas muitos não se colocam a perceber o que de fato está mobilizando, motivando ou travando a pessoa naquele momento, né? E a gente fazer esse exercício hoje aqui na nossa primeira experiência não poderia ser diferente. E sabe o que me deu uma vontadezinha rapidinho de aprofundar um pouquinho mais esse check-in, porque a Sona é uma empresa, já apresentando rapidamente a Sona é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano e consultoria, e a gente está, né, a Magda está há mais de 20 anos, que é a sócia fundadora, nós estamos aí há uns tantos anos trabalhando nesse produto, nessa entrega, mas a gente percebe, assim, que tu já deve ter sentido isso, que a legitimidade que a gente dá para o sentir nos espaços de desenvolvimento é bem única. E isso pega, às vezes, as pessoas de surpresa, né? Então, eu tô perguntando como você chega para esse momento, né? Os check-ins, como você chega para esse momento, qual é o teu sentimento, mas a gente espera uma resposta genuína. E quando a pessoa ainda não consegue trazer essa verdade, a gente continua. E que mais? Né? E que mais? Até que a gente ensina, né? E aprende junto com o nosso interlocutor que é isso mesmo que é legítimo, essa verdade, é realmente o interesse em como você está se sentindo. Mesma coisa, os objetivos, as motivações. E a gente, quando decidiu fazer o podcast, a gente tinha uma motivação, um objetivo que era da empresa, que era ter mais espaço para aprofundar, mais espaço para a gente falar realmente pessoas e negócios profundo e sem script. Sem o tempo ali, 1 minuto de um Reels, né? Muito rápido. Mas eu acho que tanto eu quanto tu, a gente tem um objetivo em particular, um objetivo individual nosso, da pessoa. Tu tem essa clareza, assim, de qual que é o teu... O que tá te movendo? Não só a nossa estratégia corporativa, mas aqui... Sim. Hoje, vindo pra cá, inclusive, eu tava te gravando, né? Porque eu e a Malu fizemos isso, a gente sai viajar, enfim, e fica trocando aqui. A gente tá num lugar formal, mas a gente faz isso diariamente. E eu vinha pra cá pensando justamente nisso, do quanto o me experimentar em algo que eu nunca fiz, e eu falei dessa adrenalina, é o que, como tu disse antes, né, Malu, é o que me faz me sentir viva, me sentir explorando a vida, né? Eu acho que é isso, assim, toda vez que eu faço algo novo, eu penso, nossa, como eu iria ir desse mundo sem ter vivido isso, sem ter tido a oportunidade de viver isso. E, além de viver isso, eu vejo que aqui é um espaço leve, descontraído, né? Sem script, enfim, onde as pessoas vão poder nos conhecer mais na nossa essência, conhecer mais o que de fato a gente faz, como a gente pensa, né? E isso é algo que a gente recebe muitas vezes, tá, mas como que vocês fazem? Então, isso também me move, é trazer um pouco mais de clareza para aquilo que eu vejo que funciona tanto, que é o nosso fazer. Então, são essas duas questões, assim, eu sou movida a explorar coisas que eu não conheço, a poder tomar contato com pessoas, lugares, sensações mesmo que eu não identifico. Antes, quando eu estava descrevendo como eu estava me sentindo, a gente cai numa questão de querer nomear exatamente o que a gente sente, né? Como se tivesse um certo e um errado. E eu vejo que eu tô aqui sem estar preocupado se esse era o sentimento que eu deveria ter ou não, mas simplesmente de identificar justamente para ver o que me move, o que pulsa em mim, que me faz
avançar, enfim. Então, o desafio é o que me faz estar aqui. Eu amo desafio. E é isso. Eu também. É isso. É fazer uma coisa diferente, porque às vezes a gente se depara, por exemplo, escutando um podcast, pegar todo o contexto do podcast, porque o nosso tema, eles perguntaram qual era o tema. O tema é a nossa experiência aqui de tirar esse projeto do papel. E quando eu escuto um podcast, às vezes eu penso assim, eu acho que a gente consegue fazer isso. Eu acho que a gente poderia fazer isso. E uma coisa que me consome como pessoa é ficar no poderia. É ficar no e se, sabe? E que tal se um dia quer me deixar louca? Dizer assim, ó, quem sabe um dia a gente faz tal coisa, porque no momento que tu me dá uma ideia, a minha cabeça, ela já entra numa linha assim, tá, e o que precisa pra fazer? Então, eu tava há muito tempo com esse sentimento de, acho que a gente consegue fazer isso, Tá, mas então vamos fazer isso de uma vez, né? E tem muito a ver com o contexto da aprendizagem, a experimentação. Porque boa parte do nosso processo de aprender, ele vai também por conhecer qual é o teu limite dentro daquele novo saber. E aí, você só vai saber se diagnosticar qual que é o teu limite dentro desse novo saber, se você se colocar nesse novo saber, para poder viver aquilo ali, para poder saber onde tem que aperfeiçoar. Agora, se não for para esse outro lado... treino é treino, jogo é jogo, jogo né? é jogo, exatamente. A gente só se dá conta do que a gente é capaz de produzir, do que a gente é capaz de reverberar quando a gente vai tentar fazer isso, né? Mas tu sabe que uma conversa que a gente já teve, eu acho que é legal trazer aqui, porque eu também vejo que esse primeiro episódio é quase um momento de encorajamento nosso, mas de encorajamento de tantas pessoas que talvez também pensem em gravar um podcast ou, enfim, ter qualquer outra iniciativa e acabam não fazendo. E em algum momento a gente se falou isso, assim, se eu tô contigo, vamos lá, né? A gente vai dar certo, a gente vai se apoiar, a gente tá junto. E é isso que eu penso muito, assim, além de lidar com aquilo que eu sinto e querer fazer e querer me desafiar, eu não viria se eu não tivesse você aqui, né? Porque se cercar de pessoas... vou me emocionar. Tu vai me fazer chorar no primeiro episódio, você não... Porque eu penso em tudo que poderia acontecer. Menos isso. Eu também não. Mas você se cercar de pessoas que você confia... Primeiro, confiar em si, né? É o primeiro passo. Mas, assim, depois se cercar de pessoas que você confia e que você sabe que juntos vocês emergem coisas muito maiores, né? Que sozinho você não faria. Esse é um ponto que, para mim, é o ponto fundamental, assim. Olhe quem você tem ao teu redor, né? E, então, se não fosse essa parceria, eu não estaria aqui, com certeza. E não é a primeira vez, né? Que a gente inventa umas roubadas, né? E aí só fica relax porque a gente tá junto. E é aquela frase do Hemingway. Enquanto tu falava, eu me lembrava, né? É mais importante que a própria guerra, né? Quem tá na trincheira com você. E dentro de time, dentro de equipe, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre gestão de time, a gente vai falar sobre equipe, sobre desenvolvimento. Isso é crucial. A gente vai voltar nessa pauta, né? Mas é verdade. A gente vai criando segurança conforme a gente vai criando rede também. Não só a nossa rede a nossa rede cognitiva, porque a gente falava muito assim, tá, vamos sem script, porque a nossa rede cognitiva, ela vai se acionar naquele momento, não milagrosamente, né? Por trás do improviso existe o preparo também, né? A gente tá aqui com o roteirinho, a gente estudou e tal, mas no momento os pontos se conectam. E as pessoas também, a rede, né, interpessoal, ela também fortalece muito dentro desse processo de experimentação. Então, é experimentação, mas não é uma experimentação, vou me jogar sem nenhum suporte. Não, tem muito suporte, tem muito preparo, né? Mas a gente está vendo, está diagnosticando qual que é o nosso limite. E um outro objetivo que eu também tenho e que faz tempo que eu também tô nessa é de tentar ampliar um pouco mais a minha narrativa, sabe? O meu repertório. Porque eu me lembro que na pandemia, tu vai lembrar isso também, a gente teve que gravar vídeo. Então, a gente tinha os treinamentos híbridos.
E naqueles vídeos, aqueles primeiros vídeos que a gente gravou, né? Até foi um projeto da Kepler, né? Era um projeto robusto. Eu me lembro como eu estudei para gravar aqueles vídeos. E para gravar mesmo, para botar a câmera, ligar, e depois aprendemos a editar nós mesmas, porque era pandemia, né? Era caos total. Como eu ampliei o meu repertório narrativo, assim, de conseguir trazer conteúdo, né, através do meu vocabulário. E de uns tempos para cá, olha, né, vou me vulnerabilizar um pouquinho aqui. Eu tenho sentido que eu tô meio repeteco, sabe? Tô meio que repetindo, enfim, requentando coisas. E para fazer o podcast, eu refleti, eu entrei nesse repertório todo, lembrei de algumas coisas, conectei alguns pontos, estudei, li algumas coisas que tu deve ter estudado também, porque a gente também se provoca quando tem uma entrega, assim, que requer um nível de incômodo, de desacomodação, a gente também vai em busca, se prepara. E isso, eu sinto que isso dá uma reciclada em toda a nossa narrativa, em todo o nosso repertório, né? Sabe, Malu, que isso que tu traz, para mim, tem total relação com o círculo de segurança também, né? Porque quando tu fala em tomar contato com conteúdos, a gente também pode falar conteúdos, pessoas, experiências, né? E a nossa tendência é sempre ficar no círculo de segurança, né? Eu e a Malu trabalhamos muito juntas e a gente sabe que encadeia muito bem muitas coisas, assim. Mas como é difícil também romper essa bolha e se conectar com outras pessoas que não são do círculo que a gente já conhece, de autores, de conteúdos que não são aqueles que a gente já conhece, né? Então, por vezes, a gente quer ampliar o nosso repertório, a gente quer enxergar outras possibilidades, a gente quer ser mais criativo, a gente quer resolver melhor os nossos problemas, mas consciente ou inconsciente, como eu disse, tem a ver com segurança, a gente acaba acessando os mesmos lugares. E tu sabe que eu tenho percebido, inclusive com a IA, que eu tô treinando a minha própria IA e eu tô achando isso péssimo, porque eu já viciei. Ela tá ficando parecida contigo. Tá viciada. Eu pergunto as coisas pra ela, ela já viu o meu perfil e eu tô viciando ela e eu já tô assim, meu Deus, alguém tem que começar a perguntar pra IA que não seja eu pra romper essa barreira. Mas isso é quase natural, né? Pela correria do nosso dia a dia, enfim, a gente acessar aquilo que a gente já conhece e aí isso que tu trouxe, né? O nosso repertório, ele acaba ficando naquele casulo, né? Sem ampliar. Então, eu traria isso, além de conteúdos, também para pessoas, né? Eu acho que é romper essa bolha mesmo. Por vezes a gente não quer ir num evento com pessoas que a gente não conhece. A gente fala assim, eu só vou naquele curso se tu for, né? Se tu não for, aí eu vou no curso, onde tem um universo de pessoas que eu não conheço e eu vou passar o dia inteiro com a Malu, trocando ideias com ela, sendo que é uma pessoa que eu falo e convivo todos os dias, né? Mas é o quanto ficar na segurança, às vezes, nos acomoda também, né? Sim. E a gente, aqui, a gente não sabe para onde esse podcast vai. Quem que vai ouvir? Né? Se daqui a pouco a gente perceber que a gente tá tecniquez demais, a gente vai ter que mexer. Se a gente, daqui a pouco a gente pode até acessar, eu vinha pensando nisso, assim, porque vai escapar coisa de maternidade, né? Vai escapar. Porque maternidade, liderança tem muito a ver, né? Parentalidade, e eu, às vezes, em sessão de mentoria, eu conecto coisas do aprendizado da maternidade no desenvolvimento daquele líder. E se daqui a pouco a gente acessar um público que é completamente diferente do público que a gente mirou? Pode acontecer. Então, aqui também tem um significado de explorar outros ambientes. Vamos ver o que vem de conexões. A gente vai furar a bolha, né? A gente falava assim, vamos tentar furar a bolha aqui. E tu sabe, Malu, que o que mais me intriga, eu acho que essa é a palavra, o que mais me intriga no podcast é que o nosso trabalho, nós trabalhamos quase que essencialmente com desenvolvimento, mentoria. Então, o interlocutor, a outra pessoa que está nos escutando, ela está na nossa frente. Ela estabelece com a gente um diálogo, ela está reagindo, ela diz, olha, eu não concordo, e a gente estabelece uma discussão. E aqui, como você disse, a gente não sabe quem vai escutar.
né? Qual vai ser a percepção, como você disse, daqui a pouco algo tecniquez ou superficial, enfim. Então, essa é algo intrigante para mim. A gente só vai ter o feedback depois, se tiver. Isso. Porque o que tá passando na cabeça de cada um, a gente não vai saber. Isso. E aí, para mim, o que pegou muito e me encorajou de estar aqui é olhar e pensar assim, bom, mas tu já fez uma caminhada, você tem algo a dizer, né? Qual que é o conteúdo que você já tem? Por mais que tu disse assim, a gente pesquisou, olhou, se conectou com outros, mas isso é importante, né? Mas também, para fazer algo novo, a gente precisa buscar dentro da gente, né? O que eu já construí, o que eu já sei. Porque senão a falta, ela é muito mais do que... A gente olha para a falta muito mais do que para a farta, né? Já diria no livro O Velho Menino do Tranjan. A gente tá sempre olhando para aquilo que falta. Eu vejo por mim mesma e compro livros e sempre eu quero comprar mais e sempre eu tenho que ler alguma coisa e sempre com a sensação de que falta muito, eu ainda não sei. Isso é o que nos move também. Mas isso pode ser o que nos trava, né? De achar assim que, não, mas eu preciso saber mais para poder gravar um podcast, para poder falar sobre isso. E eu acho que foi um processo também de reconhecer aquilo que eu já sei. E, por vezes, parece assim, mas um pouco até de soberba, já sei. Não, a gente tem que olhar para aquilo que a gente já sabe, porque a gente tem um saber e por vezes, a gente não reconhece aquilo que a gente já sabe e isso faz com que a gente não se coloque num lugar que a gente poderia se colocar. E talvez isso tenha a ver com autoconfiança, enfim, né? Mas eu fiz esse processo também ao longo desses dias, assim, eu falei... Tá, eu tô tão preocupada com o que eu vou falar. Meu Deus, eu já fiz... Quantas horas de desenvolvimento a gente já fez, Malu? Muitas e muitas horas. Conduzimos muitos e muitos grupos. Ou seja, a gente tem um repertório também para acessar, né? E eu fico pensando qual que é o repertório e trazer essa provocação também para quem está nos ouvindo, né? Que repertório você já tem e que talvez você não está explorando ele da melhor forma para poder fazer aquilo que você deseja. Porque é isso que move a gente, né? E a gente falava há muito tempo, vamos gravar um podcast? Vamos gravar um podcast? A gente tinha esse desejo. Mas talvez faltava um pouco de encorajamento e até priorização nas nossas agendas, enfim. Mas eu acho que a gente precisa olhar mais para isso também e se pautar naquilo que a gente também já sabe. É o quanto esse mito da prontidão, né? A gente escuta muito isso, assim, mas eu ainda não estou bem pronto, não é ainda o momento. Hoje mesmo eu fiz uma mentoria e a menina falou por várias vezes, porque eu ainda tenho muito que me desenvolver. Nossa, mas eu ainda tenho muito que me desenvolver. Ótimo. Eu falei para ela, é maravilhoso que você reconheça que você está em processo, que você ainda tem muito que desenvolver. Mas chega uma hora que chega, né? Chega uma hora que chega de repetir essa narrativa para você mesmo de eu tenho muito que me desenvolver, porque é como se você estivesse dizendo para você mesma que ainda não dá para liderar, que o que você tem não é suficiente para liderar. O que você tem é suficiente para fazer o estilo de gestão, o modelo de gestão, os princípios, as práticas de gestão que você está conseguindo fazer agora. Enquanto isso, a gente vai em busca de mais. Enquanto isso, a gente vai desenvolver outras habilidades, a gente vai se explorar. Mas, às vezes, essa narrativa do não estou pronto, ainda tenho muito o que desenvolver, ainda estou muito aquém, isso aí é um boicote. E talvez é uma forma até de antecipar para os outros, olha, nem me leva muito a sério, porque eu ainda estou me desenvolvendo muito, ainda tenho muito que me desenvolver. Então, também é, de certa forma, uma maneira de não se comprometer com a entrega, né? Então, aqui, é claro que a gente não está pronta, é claro que a gente nunca se sentiria plenamente pronta. Mas aí, até quando a gente vai ficar com essa expectativa de o que será que vai sair quando ele mandar lá o resultado dessa edição? Eu tô nesse momento, mais curiosa para ver o que vai sair dessa não prontidão, desse frio na barriga, do que propriamente esperar a gente ficar pronta e se desenvolver. E é aquela coisa, vamos fazer o que dá, o melhor possível com os recursos que a gente tem. E chega na hora, Deus ajuda, porque também não é... A gente fez um planejamento para estar aqui. Até agora, a gente está aqui 25 minutos de gravação. Do que a gente planejou, o que foi feito aqui?
algumas coisas. Outras não, outras tá completamente diferente. Eu, às vezes, dou uma olhadinha aqui e já vejo, já foi pro outro lado. Ok, né? E aí tem relação, né, Malu, com lidar com a imprevisibilidade, né? E muitas vezes o nosso medo é esse também, de para onde vai e o meu controle nisso, né? E se eu perder o controle e a Malu me perguntar algo que eu não sei, talvez nesse momento eu vá acessar um lugar que eu também não sabia que existia, né? Então, eu acho que esse é um ponto, quando eu me abro para receber algo novo, eu também acesso algo novo em mim, né? E aí tem os nossos receios, os nossos medos de daqui a pouco a nossa vulnerabilidade vir à tona, né? Mas cada vez mais eu tenho percebido que a Brené Brown, quem sou eu, né? Mas tem total razão para dizer que a vulnerabilidade, ela conecta as pessoas, né? A gente percorre o lugar perfeito, mas a gente sabe que o lugar perfeito é inatingível, né? Que o ser humano, o sabor do ser humano, das relações, é justamente a imperfeição, é simplesmente saber que as pessoas, que o outro que a pessoa que eu tanto admiro, né? Para a pessoa que conduz o desenvolvimento, para a pessoa que é minha mentora, que tanto me inspira, é alguém que também sente medo, é alguém que também se sente insegura, é alguém que também em algum momento não se sente preparado, né? Isso eu acho que é o mais valioso que a gente vai poder deixar aqui hoje para as pessoas. E isso nos aproxima, né? Nos aproxima de outros seres humanos, nos conecta com outras pessoas. E eu tenho percebido, assim, cada vez mais, quando a gente sempre faz planejamento, né? E talvez em algum momento a gente vai falar aqui sobre isso, mas a gente faz planejamento hora a hora, minuto a minuto dos nossos desenvolvimentos. Mas toda vez que eu abro mão, eu percebo, faço a leitura de que naquela hora é necessário abrir mão da programação e realmente entregar o meu olhar para aquilo que eu estou enxergando acontecer com menos controle. São os momentos que eu colho percepções e profundidade no ápice, assim. Então, é isso, né? É a gente poder se entregar para aquilo que a gente está fazendo. Sim, o medo, ele é natural, mas também dosar. Bom, que risco eu tô correndo fazendo isso que eu faço? Que risco nós vamos correr gravando podcast, né? Qual que é o risco que a gente corre fazendo isso? Será que é um risco de ser abominado no mercado? Não, talvez vão ter pessoas que não vão concordar, pessoas que vão concordar, enfim. Mas eu acho que é entender o risco que a gente corre se colocando em situações que a gente não sabe bem como elas vão terminar, assim. Né? E daqui a pouco lidar com a possibilidade de não ser perfeito, né? Tu falou da Brené Brown e é isso, pode ser que a gente assista de novo o episódio e diga, olha, tem tantos ajustes para fazer, beleza, mas é a partir daqui pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. E tu falava da Brené Brown e tem uma frase que eu acho muito, assim, reconfortante e, ao mesmo tempo, sábia e até óbvia, mas também libertadora, que ela começa aquele livro do Coragem para Liderar, e ela fala, tem um determinado momento que ela fala, são só pessoas. Falando sobre a questão de falar para um público grande, né? São só pessoas. Se toda vez que a gente se vê diante de uma situação onde a gente tem que dar um treinamento, ou falar com o nosso grupo, ou dar um feedback, ou gravar um podcast, ou qualquer que seja a experiência que nos desacomoda numa relação, se por um minutinho a gente pudesse olhar e pensar, são só pessoas, é só uma pessoa que está aqui na minha frente. Não que diminuindo a pessoa humana, mas colocando toda a complexidade, toda a vulnerabilidade, né? Tudo que é ser humano naquele espaço. É uma pessoa como eu, que sente como eu, que pensa como eu, que se vulnerabiliza como eu. E tá ali, ela não é uma ameaça, ela é uma pessoa. Né? Porque às vezes a gente tem tanto medo de ser julgado. Ai, as pessoas vão achar que eu não sei. As pessoas não vão gostar de mim depois de um feedback, depois de uma conversa difícil. Né? Vão se voltar contra mim. Sabe que... E às vezes é tão libertador quando alguém que a gente admira muito
externa isso, externaliza. Às vezes eu digo para os meus líderes, está nervoso? Externa isso, fala. Ó, essa conversa não é uma conversa cômoda para mim. Assim como a gente está podendo externalizar, olha, esse espaço aqui, com essas câmeras, essas coisas aqui, não é 100% cômodo para mim. Isso liberta, né? E eu nunca me esqueço, no CBTD, quando eu escutei a Elisama Santos começar a palestra dela dizendo, gente, eu tô super nervosa. Meu Deus, a Elisama Santos. Uma pessoa tão despachada, uma pessoa tão coerente, com tanto conteúdo, e que parece que domina tanto aquele espaço. Daqui a pouco ela fala, gente, eu tô super nervosa aqui, me desculpa porque eu tô bem nervosa. Aquilo me libertou também. Aquilo me encorajou e me libertou. E a gente fala muito facilmente das expectativas do outro, né? O que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, vai ser relevante o que eu vou falar, não vai ser relevante. Mas passa muito pelo nosso auto-julgamento também. Daqui a pouco as outras pessoas nem estão pensando isso, nem tá passando pela cabeça delas. Mas eu, pela minha autoexigência, enfim, eu tô com um auto-julgamento extremamente elevado, né? Então, é também a gente poder se acolher, né? Nesses momentos, assim, onde a gente tá se experimentando, né? Se a gente se experimentar, a gente vai correr um risco. A gente vai correr o risco de dar errado, né? De as pessoas não gostarem, enfim. Mas a gente também corre o risco de esse ser um passo para o nosso avanço, né? Mas só vai experimentar e saber quem de fato se colocar em jogo, né? Mas é lidar muito com o nosso auto-julgamento, com o nosso auto-perdão, né? Porque a gente vai errar, não quer dizer que não, a gente vai falar alguma coisa que não deveria, a gente vai tomar um viés que não era o nosso, o ideal, mas é também dizer, tá tudo bem, foi o que eu consegui nesse momento, né? Eu me lembro quando a gente voltava de viagem, a última viagem que a gente fez junto, falando sobre o podcast. Acho que foi nessa viagem. Tu falou assim, Malu, e se a gente falar alguma merda? Meu medo é que a gente fale alguma merda. Eu falei, bom, é possível que em algum momento a gente vá falar alguma merda, né? E faz parte. Eu também não tinha programado falar a palavra merda aqui. Eu até pensei, é bom que eu não fale muito palavrão, né? Mas agora saiu, já foi. Mas pode ser que em algum momento a gente fale alguma coisa que daqui a pouco não é aquilo que a gente programou e talvez não seja nem exatamente aquilo que a gente acredita de fato. Mas também, se não tiver espontaneidade, se não tiver um lugar onde a gente pode exercer essa espontaneidade, também não existe aprendizado, né? A gente fala tanto em aprendizado, desaprendizagem, e esses dias eu vi um negócio e eu concordei, assim, a gente precisa esquecer algumas coisas, a gente precisa esquecer alguns padrões, a gente precisa esquecer até o que a gente já sabe para poder aprender uma coisa nova. Então, a gente trouxe aqui para o que a gente veio fazer aqui, um pouco do que a gente sabe. A nossa programação, a gente sabe que funciona lá nos treinamentos. O nosso planejamento, a gente fez um planejamento, fez um roteirinho. Mas a gente também vai ver qual que é o método que funciona para cá, né? Talvez não seja um minuto a minuto que a gente faz para um treinamento, mas vamos criar um método para fazer isso aqui. O nosso jeito, né? E a gente só vai saber disso estando aqui. Sabe, Malu, que te ouvindo, assim, eu lembrei de uma referência que a gente usa muito, inclusive hoje de manhã, também num desenvolvimento, eu citei a teoria U, né, do Otto Scharmer, que a gente gosta bastante de utilizar como pano de fundo de games e desenvolvimentos, enfim, que ele fala, né, se eu quero recriar um futuro, eu preciso começar fazendo a descida do U, né? Suspendendo aquilo que eu já sei, co-sentindo, né? Quer dizer, então, eu co-iniciar, fazer o download, co-sentir, que é poder tomar contato com, de fato, aquilo que está me atravessando, aquilo que está me movendo. Ter o ato do presencing, né? Da presença. Então, eu tô aqui conectada com o que tu tá dizendo, né? Ouvindo ativamente, e isso faz com que a gente consiga realmente transcender aquilo que eu mesmo já penso, né? E co-criar algo juntas para ir fazer a subida do U coletivamente, né? Coletivamente, eu acho que isso também, esse podcast me instigou muito, assim, é algo coletivo, né? São pessoas
que a gente conhece, daqui a pouco vão ter convidados em outros momentos também, e a gente vai criar algo aqui juntos, para aí sim criar um futuro ou criar uma situação que a gente quer chegar, né? E se a gente pensar isso na aprendizagem, também é isso, né? Para mim, aprender algo que eu ainda não sei, o primeiro passo é suspender aquilo que eu já sei, as verdades que eu já tenho, né, os padrões mentais fixos que eu já tenho, né, aquilo que me atravanca, inclusive, muitas vezes. Então, e como é difícil fazer isso, né? Suspender aquilo que nos trouxe até aqui, porque é quase como dizer assim, tá bom, se a partir de agora eu acredito nisso, quer dizer que tudo aquilo que eu acreditava não é verdade? Não faz sentido? É difícil se desapegar. Eu penso que é mais difícil se desapegar daquilo que já está comigo do que receber algo novo. Receber algo novo, eu acho que é mais fácil. Agora, se desapegar daquilo que eu tinha como verdade, é quase admitir para mim mesmo que aquilo não funciona mais. É quase se descaracterizar, né? Mas aí é que tá, a suspensão é essa, né? Eu não neutralizo, eu não viro as costas para aquilo que já existe. Mas é tão difícil fazer coexistir ideias para que possa emergir uma coisa nova, porque a gente é muito maniqueísta também, né? Quando a gente tem uma crença, a gente quer muito na escuta convencer e trazer o outro para aquela verdade, mas precisa ter uma soltura nessa questão de criar algo novo, desaprender, desapegar, de que as realidades podem coexistir. E que não é polarizado, Não, né? não Ou é isso ou é aquilo. Ou outra, a minha ideia ou a outra ideia, né? E que a gente pode somar essas ideias e criar uma coisa nova. A teoria U, ela é muito difícil de acessar, e muito difícil da gente também poder proporcionar nas empresas que ela realmente aconteça. Precisa de muita estrutura, muito manejo, porque realmente a gente está acostumado a defender, a argumentar, a posicionar, né? E as pessoas, elas são muito consolidadas nas suas crenças, né? Elas têm muita convicção das suas ideias. E fragiliza soltar essa convicção toda e abrir espaço e dizer, pode ser. Talvez seja. Ou Vamos talvez lá. não seja o que eu estava pensando. Pode ser de outra forma. Então, existe um desapego muito difícil de acessar, né? E olhando, né, para o nosso processo aqui no podcast, a gente vinha pensando o que a gente pode trazer de temáticas. Olha que furada que seria se a gente trouxesse conceito. Se a gente viesse aqui e falasse, bom, dentro da aprendizagem existe um conceito que é a desaprendizagem, TTT. E existe um outro conceito que é tararam, tararam, tararam. Ótimo, tem lugar para isso, tem lugar para esses conteúdos, mas não seria o nosso conteúdo. Então, a gente começou a revirar tudo que a gente sabia, fizemos uma lista, né? O pessoal até se apavorou, que é a lista, né, de coisas que a gente pensa que dá para falar. Só que dentro disso que dá para falar, a gente pode escolher falar de uma forma totalmente controlada e conceitual e teórica, ou, que foi o caminho que a gente escolheu, trazer essa soltura e trazer essa leveza e trazer esse não controle, falando sobre aquilo que a gente vive. E que talvez a teoria não dá conta de falar. Por isso que a gente diz, vamos tirar debaixo do tapete. Tem pautas que tá só no íntimo, na inquietação de um líder. Vamos trazer para cá, sem expor ninguém, claro, porque é impressionante que conversando no individual, o que um sente, o outro sente, o outro sente, o outro sente também. Aquelas inquietações são comuns. Mas são poucos os espaços onde a gente pode socializar sobre isso e discorrer e até validar. Às vezes os RHs, né? Tem uma pauta, uma ansiedade do RH que ele não explana, não explora. Onde é que eu vou me abastecer de conteúdo? Aqui, a gente pensa que pode ser um espaço para isso, né? E Malu, como você disse, conteúdos... Hoje não é mais um problema a gente encontrar conteúdos, né? A gente tem aí plataformas, enfim, tem N formas de buscar... encontrar conteúdos de muita qualidade, mas talvez o grande desafio agora de nós, seres humanos, de nós que trabalhamos com desenvolvimento, é pegar esses conteúdos
e entender como a gente lida com esses conteúdos, né? E não necessariamente discorrer sobre eles, mas é entender como se lida com a vulnerabilidade, com a imprevisibilidade, na aprendizagem, que é o que a gente está fazendo aqui, trazendo a nossa própria experiência, né? Então, muito mais do que esse podcast, muito mais do que discorrer sobre algo, é poder, como tu disse, assim, revirar como esse conteúdo reverbera nas pessoas, em nós, nos grupos, sabe? É realmente tocar como algo tão subjetivo, tão intangível, acontece na prática, principalmente do desenvolvimento, da consultoria, enfim, gestão de pessoas, que nós vamos falar muito sobre isso, como a Malu falou, hora ou outra, outros assuntos vão atravessar aqui, mas eu penso que é isso. Nós vamos aqui também ajudar as pessoas a poderem entender os conteúdos, poder criar um olhar mais crítico, um sob-olhar sobre aquilo que já está posto. Porque o que está posto, como eu disse, hoje tem N formas do conteúdo chegar até nós. Antigamente precisava comprar uma enciclopédia Barça para a gente tomar contato com algum conteúdo, né? E na casa de alguém que tivesse a Barça. Isso aí. E aí levar uma hora até achar o que queria para ir ler o que precisava, enfim. E hoje a gente tem na palma da nossa mão acesso a conteúdos, como eu disse, realmente bem significativos, mas interpretá-los vai ser uma ajuda de valor. Eu acho que nós vamos dar para as pessoas por aqui também. E se encaminhando já para os nossos finalmente aqui, né? Passou bem rápido, né? Doeu, não? Não. Né? Ai, eu adorei. Não, foi assim, muito mais tranquilo do que eu imaginava, mas passa muito rápido, né? A gente sempre tem a sensação de que teria tantas coisas para falar, olha. E aí também eu queria trazer essa questão, a gente se cobra demais, no sentido de que agora estava pensando na minha cabeça, tinha tantas coisas para falar, a gente explorou pouco a questão da autoconfiança, a gente explorou pouco a questão da comparação, né, que são aspectos bem inerentes à aprendizagem, mas a gente saber que não tem como dar conta de tudo em todo momento. A idealização também é um boicote no processo de desenvolvimento, né? Então, sim, tinha tantas coisas que a gente poderia falar aqui, ainda sobre aprendizagem, mas eu acho que o objetivo era esse, a gente usar o nosso espaço de aprendizagem aqui como uma ferramenta ilustrativa, né? E o que a gente desaprendeu aí nesse processo? O que tu sente que tu teve que neutralizar, suspender e trazer de volta? O que eu suspendi? Eu acho que, de novo, algo que eu exercito diariamente é abrir mão do controle. Porque eu me sinto, assim, totalmente desnuda aqui. Eu vou entrar para essa conversa que vai ficar gravada para a posteridade, né? E é aquela coisa, assim, o que será que eu vou falar? Será que vai agregar, não vai agregar? Enfim, se eu tivesse gravando daqui a pouco um vídeo lá para um desenvolvimento, eu estaria indo por uma outra linha, não de um bate-papo, de uma conversa, mas também, por outro lado, eu penso, eu precisava me experimentar nisso também, porque aquele papo sério, não que aqui não seja um papo sério, mas aquele papo estruturado, teórico, eu já tenho ele. Eu já tenho espaço para isso. As pessoas já me conhecem, inclusive me conhecem muito mais por isso. E eu acho que eu precisei suspender de que a Fran também é interessante em outras facetas, mais soltas, mais, né, porque talvez, isso estou pensando agora, tá? Eu estou compartilhando meu pensamento que veio realmente em tempo real. Que as pessoas me valorizam por aquilo que eu sei, por aquilo que eu mobilizo nelas em um ambiente de desenvolvimento. Mas quando sai desse ambiente, e aí tem total relação com aquilo que a gente fala da aprendizagem formal e informal, né? Esse é um ambiente de aprendizagem informal. Vai ter gente que vai estar no carro, nos escutando, enfim. E saber que esse lado mais descontraído, esse lado mais solto, ele também tem valor, ele também pode agregar na vida das pessoas. E aí eu estava lembrando muito de uma palestra, uma vez que eu fiz, foi na pandemia, e era para um grupo de contabilidade.
E eu fiz a palestra sobre um assunto, acho que era autorresponsabilidade, enfim, bem técnica a palestra. E no início, como a gente sempre se apresenta, trazendo a família e tal, quando terminou, eu perguntei, alguém, né, quer trazer algo, fazer alguma pergunta? E uma moça levantou a mão e disse assim, como tu faz para dar conta de ser profissional e ser mãe? E eu levei um susto, assim, né? Porque eu pensei assim... Foi lá. Que pergunta foi essa? Mas é porque essa é a vida. A gente quis por muito tempo separar pessoal, profissional, e a gente percebeu agora que, assim, é uma coisa só, né? Então, tá vindo aqui, trazendo mais uma faceta da Fran, eu acho que é o que eu tive que suspender. A gente toma um susto quando alguém vence essa barreira e fala direto com o nosso lado B, né? E a gente faz isso também, né? Eu nunca me esqueço, um diretor executivo de uma empresa que a gente atendeu, numa devolutiva de perfil, ele estava num papo muito cabeça, assim, racionalizando muito e falando muito sobre coisas aleatórias e não falava sobre ele. E aí eu perguntei para ele assim, tá, e na infância, qual que era o teu super-herói favorito? E eu me lembro que ele deu uma travada, assim, mas eu justamente fiz essa pergunta para que ele se assustasse um pouco e se desse conta de que, cara, o teu crachá tá falando mais alto do que a tua essência. E aí a gente entrou nessa pauta, assim, porque ele tava todo num papo ensaiado, num papo cabeça, só que a gente não tava ali para falar sobre isso. A gente tava ali para falar sobre essência. E o que eu desaprendi aqui, e é um processo de desaprendizagem constante para mim, é vencer uma ótica meio utilitarista, assim, meio conteudista. Eu sou meio academiquinha, às vezes. E, às vezes, eu acho que eu preciso aprender a simplesmente ser, sem necessariamente ser útil. Então, às vezes, eu pensava assim, a gente tem que fazer uma coisa que seja útil para as pessoas. Só que quem for se conectar com a nossa essência vai pegar aquilo para ser útil. Não é por causa do autor que a gente citou, por causa da técnica que a gente ensinou. Não é por causa disso. É por causa da conexão. Então, eu desaprendi nesse processo isso, mas é algo que eu venho constantemente me trabalhando para desaprender. Que não precisa servir para alguma coisa, ser útil, mas que simplesmente ser já justifica existir. Ai, que filosófica que eu fui! Mas acho que deu para entender, né? Quem pegar aqui e conectar com a gente, conectar com essa pauta, conectar com o nosso jeito, vai aprender, vai aproveitar e vai utilizar. Ou seja, vai corresponder à ótica, ao objetivo utilitarista também. Mas não porque eu me determinei a entregar uma coisa útil, mas eu me determinei a entregar uma coisa genuína. E que o conteúdo aqui, né, Malu, é o que também nós vamos deixar de reflexão, é o que nós vamos deixar de... Vamos fazer a outra pessoa sentir também, né? Muito mais, como tu disse, assim, do que entregar um conteúdo, uma técnica, mas são os nossos pensamentos, os nossos dilemas, né? A realidade que a gente vê dentro das organizações, porque o que a gente vive dentro das empresas não é algo embalado. O que a gente vive são dicotomias, são dilemas, são dúvidas. Então, é isso que inseguranças, é isso que a gente vai trazer para cá, né? A vida real acontecendo, as conversas reais que acontecem, né? A nossa conversa do carro, os nossos infinitos... A gente já gravava podcast, a gente não sabia, porque infinitos áudios. Né? Então, é isso que a gente vai trazer para cá. E eu acredito que é nisso que está a riqueza da nossa intervenção via podcast. É isso aí. Bom, vamos para o check-out. Então, começamos com o check-in, vamos terminar com o check-out, né? Como você sai deste encontro de hoje? A gente faz essa pergunta que parece tão simples para os outros, né? Mas quando chega para nós, a gente percebe a complexidade, porque é se conectar com o que está do lado de dentro, né? E eu saio daqui com a sensação de que eu preciso mais disso. Sabe aquela coisa que nem eu sabia que eu precisava tanto disso? Que é poder ter esse espaço para expressar, de expressão. Sabe quando você diz assim, esse espaço é nosso e a gente fala aqui o que a gente quiser? É isso que eu tô sentindo.
E aí eu acho que isso sei lá, é liberdade. Eu acho que é liberdade. Esse é o sentimento, sabe, de liberta, assim. A gente não tem, quando a gente tem uma empresa, a gente tem um contrato, a gente, enfim, tem ali um pacote que é entregue num outro ambiente, que é um ambiente do cliente, enfim. E aqui é um ambiente nosso. Então, a gente vai fazer disso o que a gente quiser. E essa liberdade tá viva aqui. E a gente precisa muito disso, né? A gente funciona. Eu também. Eu saio muito contente. Eu acho que a gente tomou a decisão certa e no momento certo. Sinto que a gente conseguiu fazer algo com a nossa assinatura, com o nosso jeito, né? Aquele receio que eu tinha lá no começo de ficar algo engessado, de ficar algo mascarado. Eu não senti isso. E eu senti que foi muito libertador também a gente entender que a conversa foi para onde ela tinha que ir. Não para onde a gente planejou, mas para onde a gente tinha que ir. E eu me sinto muito feliz e muito grata. Muito, muito, muito feliz e muito grata. Finalizamos nosso primeiro episódio. Peraí que agora eu tenho que me concentrar que eu tenho uma falhinha. Pronta. Ai, vamos lá. Chegamos ao final do primeiro episódio. Esse foi o nosso episódio 0, a estreia do Sona Fala. Pessoas, negócios profundos e sem script. Um espaço para provocar reflexões, compartilhar experiências, check, ampliar o olhar sobre pessoas e negócios. A gente agradece a companhia nesse bate-papo e se fez sentido para você, compartilha também com quem possa se interessar por essa conversa. Se quiser nos acompanhar mais de perto, @sonaecosistema, @maluleitão, @francieldc no Instagram. Até o próximo episódio. E assim chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Se esse conteúdo te agregou, não esquece de seguir, curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!